Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos começar um pequeno comentário ao tratado da verdadeira devoção Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Como ele mesmo diz, é em preparação, não a consagração a Nossa Senhora, mas a consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Esse tratado, ele foi escrito, deixa eu ver aqui onde... Em 1712, por São Luís Maria Grignion de Montfort, um sacerdote, nascido em 1673, falecido em 1716 aos 43 anos. E ele, como profeta também que era, um grande santo, ele fala aqui no número 114, ele fala: posso prever inúmera quantidade de animais ferozes que correm furiosos para estraçalhar com seus dentes diabólicos esse pequeno texto, e aquele a quem o Espírito Santo usou para regi-lo, ou pelo menos para encerrá-lo nas trevas e no silêncio de um baú, para dali ele não vir a público. Eles agredirão e precipitar-se-ão ao encalço daqueles e daquelas que o lerem e se dispuserem a praticá-lo, mas pouco importa. Melhor ainda, essa visão me dá coragem e enche de esperança por enorme êxito, qual seja uma grande milícia de valentes e ousados soldados de Jesus e Maria, independentemente do sexo, para enfrentar o mundo, o diabo e a natureza corrompida nos tempos de perigo que virão mais do que nunca. Então ele prevê aqui, filhos, que o diabo ele iria, no caso, lutar contra esse escrito e torná-lo não conhecido por muito tempo. Tanto é que ele foi, deixa eu ver, encontrado, e realmente isso aconteceu. Ele foi encontrado em 1800 e pouco, não sei exatamente a data, mas deixa eu ver aqui se tem fácil. Em 1842, então, ele foi escrito em 1712, 1842, 130 anos depois é que ele foi encontrado, e aí começou com uma torrente de graças a sua divulgação e não parou mais até hoje. Então realmente o demônio, ele sabendo da preciosidade para dizer, isto aqui não é um livro qualquer, é um livro odiado pelo demônio. E se o demônio odeia, ele é excelente, porque o demônio odeia o que é bom. E se ele lutou para que esse escrito ficasse no anonimato durante 130 longos anos, é porque deve ser muito bom. Portanto, filhos, nós vamos estudar e aprofundar um escrito desejado profundamente por Deus, profundamente inspirado a São Luís Maria Grignion de Montfort, que durante 16, 17 anos de longa pregação referente a esse escrito, a Nossa Senhora, ao Santo Rosário, faleceu em odor de santidade, e hoje santo da Igreja. No número 16, filhos,
nós escutamos o seguinte, eu vou ler e vou comentando. Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo, senão por Maria. Não obstante os suspiros dados pelos patriarcas, os pedidos feitos pelos profetas e santos da antiga lei, durante 4.000 anos, para ter esse tesouro, foi só Maria quem o mereceu e encontrou graça diante de Deus, pela força de suas orações e a grandeza de suas virtudes, sendo o mundo indigno de receber o Filho de Deus, imediatamente das mãos do Pai, como disse Santo Agostinho, Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo recebesse por ela o Filho de Deus. Então, filhos, por milhares de anos, nós vemos isso pelas próprias profecias. Quem já tomou na mão o Antigo Testamento sabe o quanto foi profetizado a vinda do Messias. Não só profetizado, mas com certeza o povo de Israel clamou pela vinda do Messias, porém não foram escutados. Mas quando nasceu a Virgem Maria, desde o primeiro instante que ela soube da vinda do Messias, ela se colocou em profunda oração, penitência e entrega para que o Messias viesse até nós. E nos conta a história, através de revelações, que justamente Nossa Senhora, na época, ela sabia, está para nascer o Messias. Todas as mães de Israel queriam ser a mãe do Messias, gerar o Messias. Portanto, a não maternidade era uma desgraça. A maternidade era uma graça porque era a possibilidade de ser a mãe do Messias, do Salvador. E ela, querendo que o Messias viesse mais rapidamente, o que ela fez? Fez voto de virgindade. Por quê? Porque ela dizia, sim, seria uma honra ser a mãe do Salvador, mas eu não sou digna, e eu farei este sacrifício de não ser mãe, de me abster da maternidade, para que o Messias venha. Então ela fez aquilo que, aos olhos de todo mundo, seria um absurdo. Uma mulher querer fazer voto de virgindade, de castidade, de pureza, para que adiantasse a vinda do Messias. E tão pura e santa, inocente e humilde era, que ela sonhava com a graça de ser a serva da mãe do Senhor. Pelo menos ela queria ser a serva, ela queria ter a grande graça, para ela seria a maior de todas, de ser a serva da mãe do Salvador, para estar próxima do Salvador, próximo do Messias. E esta humildade, esta pureza, essa grandeza de alma agradou tanto a Deus, que as preces e os sacrifícios de Nossa Senhora foram ouvidos por Deus, e por meio dela então veio a nós Jesus Cristo, Deus encarnado. Foi ela quem o amamentou, quem o nutriu, educou, dele cuidou e sacrificou-se por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus que o Espírito Santo não pode deixar em silêncio no Evangelho. Jesus Cristo deu mais honra a Deus, seu Pai, pela submissão que teve à sua mãe durante 30 anos, o que teria dado se convertesse à terra pela operação das maiores maravilhas. Então, é revelado aqui ao santo que Jesus deu mais honra a seu Pai pela submissão à sua mãe. Mas como, padre? Ela era imaculada, é santa. Mas ele não era só imaculado, ele era o Deus, o Senhor do céu e da terra, o Deus eterno, aquele que criou a sua mãe. E ele foi submisso a ela. Ele se rebaixou a tal ponto que foi submisso a uma criatura, um Deus de sabedoria infinita, foi submisso a uma mulher de uma altíssima sabedoria, mas em comparação com ele, era um nada de sabedoria, porque não podemos comparar toda a sabedoria de Nossa Senhora, a perfeição que ela tinha,
com a perfeição e sabedoria de um Deus, que é infinitamente maior do que a dela. Até citando como exemplo aqui, filhos, Nossa Senhora poderia dar uma ordem perfeita a Jesus, ordem perfeita, sem pecado e sem erro. Ele, na sua altíssima sabedoria, simplesmente poderia dizer a ela: tá, a senhora é imaculada, perfeita, a senhora me deu uma ordem sem pecado e sem erro, porém eu, que sou a sabedoria infinita, te digo, é melhor fazer assim, porque ele tem a visão de infinito, a sabedoria em plenitude. Ele não a obedeceu simplesmente porque ela fazia tudo perfeito, mas porque ele era humilde, porque ele era a perfeição em pessoa. Ele poderia tranquilamente ter questionado a mãe dele em todos os atos dela, sem ela cometer pecado algum. Mas como ele é o criador do quarto mandamento, ele não podia ir contra o quarto mandamento, que diz honrar pai e mãe. E se Jesus foi submisso a Maria, por que também nós não sermos submissos a Nossa Senhora? Se um Deus foi submisso a Nossa Senhora, por que também nós não sermos submissos a ela? É por isso que o demônio tem mais ódio de Nossa Senhora do que de Jesus, porque um Deus foi submisso a uma mulher, e ele, querendo ser maior do que Deus, não ser submisso a Deus, viu que o próprio Deus foi submisso a uma criatura, e ele, que queria ser insubmisso, foi insubmisso a Deus. Por isso ele tem um ódio mortal e eterno por Nossa Senhora, pela sua humildade e também pela grandeza com que Jesus Cristo a honrou. No ponto 19 diz: se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus Cristo, veremos que ele quis iniciar seus milagres por Maria, bodas de Caná. Ele santificou São João no seio de sua santa mãe Isabel, pelas palavras de Maria. Logo que ela falou, João foi santificado. Esse foi o seu primeiro e maior milagre de graça. Nas bodas de Caná ele transformou a água em vinho, após o humilde pedido dessa mãe, e foi o seu primeiro milagre de natureza. Ele começou e continuou a operar milagres por Maria e continuará a operá-los até o fim dos séculos por Maria, porque Deus, na pessoa de Jesus, ele não muda. Deus pensa em fazer algo, ele não muda de ideia ao longo do tempo, dizendo: eu acho que eu não fiz bem, posso fazer melhor. Não, tudo que ele pensa é perfeito. Não existe mudança para Deus. Portanto, se ele quis começar, primeiro, se ele quis trazer por meio de Maria Cristo para a terra, da mesma forma, veremos depois, ele virá a segunda vez por meio de Maria. Se por meio de Maria ele quis começar os seus milagres, assim será ao longo dos séculos. Todos os milagres serão executados por meio de Maria. Deus assim quis, e eu que não o questionarei. Antes, exaltarei a sua sabedoria, porque ele faz aquilo que é perfeito, muito melhor do que eu, muito melhor que qualquer um, muito melhor que qualquer santo. O Espírito Santo, no número 21, diz: com ela, nela e a partir dela, que ele produziu sua obra-prima, que é um Deus feito homem, e que ele forma todos os dias até o fim do mundo os predestinados, os membros do corpo desse chefe adorável. É por isso que quanto mais ele encontra Maria, sua esposa, amada e inseparável numa alma, mais ele se torna atuante e poderoso para formar Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Então, ele, por Maria,
com Maria, ele forma a sua obra perfeita. E quando ele encontra Nossa Senhora num homem, numa mulher, aí então ele forma os santos. Por isso, falo que não existe santo fora da Igreja Católica. Porque é assim que o Espírito Santo desejou e é assim que ele quer. Por que fora da Igreja Católica não existe santo? Porque para formar um homem a exemplo de Cristo, segundo a maturidade de Cristo, é preciso que esse homem seja devoto de Nossa Senhora. Porque só o Espírito Santo unido a Nossa Senhora forma os santos. Se alguém aqui quer ser santo, tem que ter devoção a Nossa Senhora. Por quê? Esse esposo, que é o Espírito Santo, que é fiel à sua esposa até o fim, só gerou Jesus Cristo através dela. Jesus Cristo, cabeça, nós somos os membros. Portanto, para que um membro seja unido a Cristo e seja santo com Cristo, é preciso que ele seja formado por meio de Nossa Senhora. Assim fala São Luís Maria Grignon e a própria palavra de Deus. Filhos, esta consagração então a Jesus por meio de Maria é o modo pelo qual, se formos fiéis a essa consagração, é o modo mais fácil de nos tornarmos santos, ou melhor, é o único meio. Não existe santo na Igreja Católica que não tivesse sido antes também devoto de Nossa Senhora. E isto, para alguns, parece ser um escândalo. Falem com Deus, não reclamem comigo. Ele assim quis. Por isso, o demônio tanto se revolta com Nossa Senhora e tanto luta contra ela. E isto é a palavra de Deus. Se vemos no Gênesis, o que é a santidade? Total submissão e amor a Deus. Total submissão e amor a Deus. Portanto, temos que nos livrar das ações demoníacas da nossa vida. E lá no Gênesis, a quem foi dada a missão de esmagar a cabeça da serpente? A ti, mulher, e a tua descendência esmagará a cabeça da serpente. Ali se profetizava a missão de Nossa Senhora. Então, filhos, para ser santo, é preciso ter junto de si a mãe, para que também ela, enquanto mãe, missão dada a ela, missão cumprida, ela esmaga a cabeça da serpente, esmague Satanás nas nossas vidas e livres dele, totalmente entregues a Deus, não mais revoltados e o amando de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Por meio dela seremos santos, porque é missão dela. É missão dela. Isso nós vemos também, filhos, até por meio das aparições de Nossa Senhora. Lembrando, Nossa Senhora, ela não está no céu passeando e de repente vê Deus e diz: estou cansada aqui, eu vou descer um pouquinho e vou passear na terra. Não, ela é totalmente submissa a Deus. E se ela desceu à terra e desce ainda hoje, é porque é por ordem de Deus. Ela não faz nada por vontade própria, porque ela é totalmente entregue a Deus. Então, se ela desce a Deus e fala, ela simplesmente é uma embaixadora. Ela fala o que o seu Deus e Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo falam para ela falar. E uma das suas frases um dos seus anúncios é: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ele triunfará para que entregue o reino a nosso Senhor Jesus Cristo.
assim como foi preciso que Nossa Senhora viesse, nascesse, para que viesse Jesus Cristo e começasse a obra de salvação, será necessário também que aconteça o reino de Maria, para que venha o reino de Cristo. Primeiro o reino de Maria, para que então ela, submissa ao seu filho, ao mesmo tempo mãe e ao mesmo tempo submissa, entregue o reino ao seu filho. Claro que sabemos que ela está infinitamente além, a quem quer dizer da Santíssima Trindade. Ela é como dizem, os santos. Aqui a Virgem, a Santíssima Trindade, depois de um grande abismo, Nossa Senhora, e depois de um outro grande abismo, os santos e os anjos. Então, não é que Nossa Senhora é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, mas Deus quis usar poderosamente dela. Assim quis, assim fez. Se alguém quiser, questione a Deus e não a mim. E aqui vou ler e comentar os números 22, 25 e seguintes. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, até a última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai fez um conjunto de todas as águas, o qual chamou de mar. Fez um conjunto de todas as graças, ao qual chamou Maria. Por isso que na saudação angélica, o anjo diz, por meio de Deus, tu és a cheia de graça. Não aquela que contém alguma graça, mas a plena de graça, a cheia de graça. Deus reuniu todas as graças e chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro, ou estabelecimento muito rico, onde reuniu tudo o que tinha de belo, admirável, raro, precioso, inclusive seu próprio filho. E esse tesouro imenso nada mais é do que Maria, a quem os santos chamam tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens foram enriquecidos. Então a ela foi dado o que tinha de mais admirável, raro e precioso. E de modo especial vemos isso na pessoa de Jesus Cristo. Então, se a ela foi dado tudo, através dela nós recebemos tudo. Porque não tem como ele dar tudo para uma pessoa e dar tudo para os outros, não. Ele deu tudo para Maria, e através dela, então, ela que contém o tudo, ela dá o tudo. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo aquilo que conquistou por sua vida e por sua morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, e a fez tesoureira de tudo aquilo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele concede os seus méritos a seus membros, que ele comunica suas virtudes e distribui suas graças. Ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual ele transmite de modo suave e abundante suas misericórdias. Somente através de Maria, deu tudo para ela, associou a todos os momentos da sua vida, para caminhando com ele até a cruz, até a ressurreição, tudo desce a esta mãe, para que a esta mãe, através dela, todos recebessem todas as graças, sejam eles quais forem, porque é assim também nas famílias. Se vocês, pobres mães, tendo um mau filho em casa, que não as reconhece, que as faz mal, os reconhecem como filhos, mesmo eles não as reconhecendo, imagina se vocês são más, fazem isso, quanto mais Nossa Senhora, que é perfeita em amor e misericórdia, não reconhecerá também os outros filhos que a negam e até pisam em cima dela. Ela é melhor do que todas as mães. Então eles podem falar mal à vontade. É claro que poderiam pedir tantas graças a ela e não vão receber, mas o que ela pode conseguir, enquanto mãe da misericórdia dar a eles, ela vai dar, mas pouquinhos.
Deus Espírito Santo transmitiu a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, elegendo-a dispensadora de tudo o que ele possui, de modo que ela distribui a quem lhe aprouver, e tanto quanto desejar, como quiser e quando quiser, todos os seus dons e todas as suas graças, e ele não concede nenhum de seus dons aos homens, sem antes fazê-los passar pelas mãos virginais de Maria. De novo, fácil de entender. Qual que é o dom por excelência dado à humanidade? Jesus. Se o Espírito Santo deu a Jesus, deu a Nossa Senhora a Jesus, então todas as graças, todos os dons passam por Maria. Assim foi a conduta do Espírito Santo, assim é a conduta sempre de Deus, sempre, sempre, sempre. Ele não muda. Com efeito, assim foi do agrado de Deus que estabeleceu que nós tudo tenhamos por Maria, para que assim fosse enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que ao longo de toda a sua vida se humilhou, permaneceu pobre e no mais completo anonimato, por sua profunda humildade. Tais foram os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres, tais foram as interpretações que foram feitas acerca de Maria. E é claro, filhos, não foi de graça. Como eu escutava, agora eu não lembro de quem, Nossa Senhora teve lá, vamos dizer, aproximadamente 3 meses de gozo com Jesus e uma vida de dor. Por quê? Não tinha pensado nisso, né? Até porque o que esperar, né? Porque foi no 3º mês, ou antes do 3º mês até, que lá quando foi apresentado Jesus no templo, que então Simeão disse: e uma espada de dor transpassará a tua alma. E ela estava naquele momento recebendo já a espada de dor ao escutar isso. Por quê? Porque já por revelação foi dito a ela que aquela mais bela, perfeita, amorosa criança, que era o próprio Filho de Deus encarnado, ela iria ver morrer na cruz. E ela não conseguia olhar para Jesus sem contemplá-lo na cruz, sem contemplar o que o seu filho sofreria durante a vida e no final da sua vida. Portanto, foram praticamente 33 anos de dor. E de um coração o mais sensível, porque era o mais puro, o mais amável. Portanto, qualquer contemplação de dor para ela era um martírio. Não foi de graça que a dela foi dado tudo, porque durante a vida, entre aspas, ela não teve, entre aspas, nenhuma alegria. Toda alegria ao mesmo tempo, mas também toda dor que se pode imaginar para uma mãe. Que uma mãe sofra vendo o seu filho morrer na cruz é uma coisa, mas que uma mãe sofra desde o primeiro instante praticamente da vida do seu filho, sabendo o que vai acontecer, isso é uma tortura de 33 anos. Então, filhos, quem olha e pensa que a vida de Nossa Senhora foi fácil, está redondamente enganado. Por isso ela tem o título de Rainha dos Mártires. Por quê? Do primeiro ao último mártir, todos os sofrimentos unidos não chegam aos pés do sofrimento sofrido por Maria ao longo de toda a sua vida. Por isso Deus quis tanto honrá-la. E sofrimento pelo seu filho e sofrimento por nós. Porque ela sabia que estava sofrendo também, porque ela seria mãe. Se as mães hoje em dia têm pavor do parto, ela diz: antes eu tivesse sofrido essa dor, porque a minha dor espiritual de ter que gerá-los, dando o meu filho mais amado para o nascimento de vocês, foi uma dor
irreconhecível para qualquer santo da face da terra, para qualquer anjo, dor conhecida apenas por Deus. Porque não foi uma dor simplesmente física, foi uma dor de alma, e de uma alma a mais perfeita, a mais amável. Nunca conheceremos, talvez no céu um pouco, a grande dor de parto de Nossa Senhora para nos gerar para a graça. Por isso, feliz aquele que honra esta mãe, porque se demonstra um filho grato. No número 27 continua: uma vez que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que Nossa Senhora ainda é no céu tão filho de Maria quanto foi na terra, conservando por conseguinte a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos, diante da melhor mãe dentre todas. Então, se obedeceu, e ele não desfaz os mandamentos, se obedeceu na terra, agora ainda no céu muito mais obedece a Nossa Senhora. Porém, é claro que, como se diz aqui no ponto 27, Nossa Senhora é tão perfeita, de acordo com a vontade de Deus, que ela não pede nada, não sonha nada, não deseja nada que seja a vontade de Deus, tão conforme é a vontade de Deus. Então, tudo que ela pede é com certeza vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor escuta sempre a nossa Mãe Santíssima, por ser filho dela e também porque ela, conhecendo o coração de Deus, mais que qualquer outra criatura, mais que qualquer santo, mais que qualquer anjo, ela sabe o que é da vontade de Deus e, portanto, não vai pedir nada que seja contra essa mesma vontade. E aqui no número 30 diz: todos os autênticos filhos de Maria e os predestinados têm Deus como Pai e Maria como Mãe. E quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como Pai. Por isso, os retrógrados, como os hereges, cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença para a Santíssima Virgem, não têm Deus como Pai, embora se gloriem nisso, pois não tem Maria como mãe, pois se a tivessem por mãe, a amariam e honrariam como um verdadeiro e bom filho. Naturalmente ama e honra sua mãe, que lhe deu a vida. Por isso, um sinal de predestinação é ter Maria como mãe. E se não tem Maria como mãe, não tem a Deus por Pai. Porque Deus só gerou seu Filho encarnado por meio de Maria. E São Paulo vai dizer: Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, Deus gera o Filho por inteiro, que é a cabeça e os membros, por meio de quem? De Maria. Porque uma mulher não gera só a cabeça, como o próprio santo vai dizer mais à frente, mas a mulher gera o corpo inteiro. Se gerasse só a cabeça, seria uma aberração. Então Maria não gerou só a cabeça, mas ela gerou o corpo inteiro de Cristo, espiritualmente falando. Então, se Deus é meu Pai, Maria é nossa mãe, é minha mãe. Santo Agostinho, aqui no número 33, afirma que todos os predestinados para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus estão neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem Maria, onde crescem, são protegidos, mantidos e nutridos por essa mãe bondosa, até que ela os dê a luz da glória após a morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, conforme a Igreja chama a morte dos justos. O dia do seu nascimento, que é a morte.
Ó mistério da graça oculto aos retrógrados e pouco conhecido pelos predestinados. Então, os predestinados para se tornarem conformes à imagem do Filho, ele fala aqui depois mais à frente também, ela é a forma de Deus. Para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, Deus deu uma forma, isto é, o ventre de Nossa Senhora. Se quisermos sermos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos sermos escondidos dentro de Nossa Senhora, no ventre dela, protegidos, mantidos, nutridos por essa mãe bondosa, que depois, na nossa morte, nos dá a luz para a eternidade. É por isso que o demônio quis tanto e fez tanto para que durante 130 anos esse livro fosse escondido. Porque isso tudo para ele é uma aberração, é loucura. Isso esmaga o seu orgulho, vendo que uma pobre e miserável criatura seria tão honrada, louvada e importante para Deus, mais do que ele, que era puro espírito, o maior de todos os anjos. Ele queria toda a honra e toda a glória, ele queria que a humanidade toda dependesse dele, e de repente ele vê que uma criatura, uma mulher, criatura e ainda frágil, seria instrumento de tanta glória, que geraria os filhos de Deus. Por isso, a cada palavra dessas, o inferno se contorce, porque no inferno estão os orgulhosos, e aqui se fala da humildade de Nossa Senhora, de quanto Deus, em sua grandeza infinita, se submeteu à mais humilde de todas as mulheres, porque mesmo sabendo que ela era imaculada, ela, no tempo dela, recordo, ela se achava indigna de ser a mãe do Senhor, e ela queria ser a serva, a escrava da mãe do Senhor. Enquanto todas as mulheres ansiavam por ser a mãe, ela não se achava digna de ser a mãe. Com o Espírito Santo, Maria produziu a maior maravilha que já houve e que jamais haverá, um homem Deus, e consequentemente produzirá as maiores coisas que virão nos últimos dias. A ela estão reservadas a formação e a educação dos grandes santos que estarão no fim do mundo, pois somente esta Virgem maravilhosa e singular pode produzir, unida ao Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Então, filhos, falando também em parte desta época, os grandes santos que serão formados até o final desta década. E por que falo ao final desta década? De novo, sou profeta? Não sou. Sei de alguma coisa? Não sei de nada. Pobre e ignorante, mas alfabetizado. E lendo as profecias de Nossa Senhora, se alguém quiser vai lá questionar, de Jesus e dos santos, se fala então do grande triunfo de Nossa Senhora até o final dessa década, início dessa década, quando ela esmagará poderosamente a serpente debaixo dos seus pés. E nesse meio tempo, os grandes santos que surgirão, formados por ela, para que, como filhos dela, proclamem ao mundo a verdade de Cristo. Porque ninguém como ela conheceu a verdade, e por ela conhecerão, e através dela pregarão a verdade de Cristo, para que ela reinando, reine depois do final dessa década a Cristo. Falo isso, digo, é necessário
e preciso que as profecias se cumpram. Porque, como disse Jesus, se aqueles tempos não fossem abreviados, até os meus se perderiam. Tamanha é agora a deturpação, a demolição da ideia de humanidade, a qual a humanidade própria chegou. Filhos, estamos à beira do precipício. Porém, o demônio pensa, que vai fazer grandes coisas, fará algumas coisas, porém, ele não terá a vitória. Nossa Senhora falou que ela vencerá e entregará o reino ao seu filho. Por isso estamos na época deste escrito, quando no meio de grandes sofrimentos surgirão grandes santos formados por Nossa Senhora. Filhos, querendo ou não, vocês estão no meio de uma batalha. Se vocês não lutarem junto com Nossa Senhora, a rainha vencedora, vocês serão alvejados junto com aqueles que vocês são responsáveis. Filhos, por isso tão importante essa consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. Filhos, isso não sei o que estou falando, é Jesus e Nossa Senhora. Se alguém quiser reclamar, não venham falar comigo que vão perder tempo, porque eu não sei de nada. Vão falar com eles. Tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, vai-lhe ao encontro, ali entrando plenamente, se comunicando a essa alma em abundância, e tanto quanto ela, Maria, concede a seu esposo. E uma das maiores razões pelas quais o Espírito Santo não realiza hoje maravilhas extraordinárias nas almas, é o fato de não encontrar nelas uma união suficientemente grande com sua esposa inseparável e fiel. Então, imagina, o homem, pobre, miserável de um homem, se encontra com a sua esposa, com ela se encanta. Imagina o Espírito Santo encantado com a sua esposa, Maria, se ela o encontra, o que ele não faz? Por isso, quem tem Maria dentro de si, quanto mais unido a Nossa Senhora, mais poderosamente o Espírito Santo age, porque ele encontra ali a esposa inseparável e fiel. Se é inseparável, ela não separa do Espírito Santo. Se eu estou em união com Nossa Senhora, automaticamente estou em união com o Espírito Santo. E a graça que ele derrama, digo inseparável, pois desde que esse amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos jamais a repudiou, pois ela sempre foi fiel e fecunda. Então, ele jamais a repudia e sempre é fiel e sempre, porque ela sempre fiel e sempre fecunda. Então, se queremos filhos, se queremos a ação do Espírito Santo, temos que sermos unidos quanto mais possível a Nossa Senhora, e não só por correntes visíveis, porque as correntes visíveis que muitos portam na consagração de Nossa Senhora, ela tem que ser, na verdade, algo visível de algo que é interno, acorrentados por correntes de amor à sua mãe, a Nossa Senhora. Imagina, isso foi em 1712, que naquela época grandes coisas e maravilhosas não eram feitas, porque encontravam pouca união, o Espírito Santo encontrava pouca união das almas com Nossa Senhora. Imagina agora, coitado, misericórdia. E isso 1712. Por isso que Deus tem que agir.
Maria é a rainha dos corações. Ela não pode fazer, isso no número 37, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Onipotente, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre suas almas. Então, se Deus deu poder a Nossa Senhora para que o seu filho fosse submisso, deu poder sobre ele a obedeceu. Da mesma maneira, tudo o que ela faz, o domínio que ela tem, é porque Deus assim quis. Domínio sobre os corpos, domínio também sobre as almas. E é claro, uma mãe que chora a morte do seu filho na pior dor imaginável, ou melhor dizendo, numa dor inimaginável, ela não pode querer o nosso mal. Ela não suplicou pela nossa perdição, vendo o seu filho morrer por nossos pecados. Ela não suplicou pela nossa perdição, ela não se vingou, mas se uniu ao seu filho, nos salvando e gerando para a graça. Então, esse domínio é domínio de amor, domínio de salvação. Por isso, tenhamos medo do demônio, mas jamais medo de Nossa Senhora. Deve-se concluir que a Santíssima Virgem, por ser necessária a Deus, mas necessária porque Deus quer, não porque Deus é limitado, mas Ele quis essa necessidade, em razão de sua vontade, é bem mais necessária aos homens, para que cheguem a seu fim último. Portanto, não se deve misturar a devoção à Virgem Santíssima com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas numa devoção a mais. Então, se Deus quis ter Nossa Senhora como necessária à história da salvação, muito mais ela é necessária a nós, para chegar ao fim último, que é o céu, que é Cristo, que é a Santíssima Trindade. Portanto, não se pode misturar, esse mês vou fazer uma devoção a Nossa Senhora, depois a não sei quem. Não, ela não pode ser igualada, porque, como diziam os santos, de novo, tem Deus, um abismo, Nossa Senhora, aí depois outro abismo, os anjos e os santos. Então não se pode igualar, claro, nem ela a Deus e nem ela aos anjos e aos santos. Devoção, sim, podemos ter a todos os anjos, a todos os santos, mas entre todos, de modo especialíssimo, a nossa Mãe Santíssima, porque ela, com o Espírito Santo, gerou todos os santos, e ela é a rainha de todos os anjos. Então ela está acima dos anjos e está acima de todos os santos. Ser devoto de São João Damasceno, ser teu devoto à Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que deseja salvar. Então, se Ele dá e recebemos esta arma de salvação, que é a Virgem Maria, seremos salvos. Seremos salvos. O contrário, se não temos devoção a ela, porque não recebemos de Deus, porque não acolhemos de Deus essa arma de salvação, que é a Virgem Santíssima, que tem o poder de esmagar a cabeça do demônio. Se a devoção, ponto 43, se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, ela o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com nosso Senhor e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo
sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. É claro que isso também é simples de explicar. Por quê? De novo, quem ela gerou? Jesus, o que forma os santos. Por força de quem? Pela força do Espírito Santo. Sem uma íntima união com Nossa Senhora, não se faz um santo. Sem sua dependência e sem o seu socorro. Também porque é mãe. É mãe. E quem quer se fazer santo sem Nossa Senhora é um prepotente, um autossuficiente, um orgulhoso. E não vai chegar a nada. Quem sabe no inferno. Mas o céu, meio difícil. Não, é meio complicado. Ponto 46 isso. Todos os ricos do povo, para empregar a expressão do Espírito Santo, conforme a explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão vossa face através dos séculos, e de modo particular no fim do mundo, ou seja, os maiores santos, as almas mais ricas de graça e de virtudes, serão os mais assíduos na oração à Santíssima Virgem, tendo-a sempre presente como perfeito modelo a ser imitado, como poderoso auxílio para socorrê-los. Então, os mais ricos de graça, de virtude, serão os maiores santos, os mais assíduos na oração à Santíssima Virgem. Portanto, aqui, filhos, como perdemos tempo não sendo filhos de Nossa Senhora? Como perdemos tempo não pedindo auxílio de Nossa Mãe Santíssima, não estando sob o seu poderoso auxílio? Isso nós vemos sempre quando, falando com alguém, eu vejo que ele não tem muita devoção ao Santo Terço, ao Rosário. Eu pego o áudio original que nós temos no YouTube, de um exorcismo de uma menina, de uma moça, na verdade, chamada Annelise Michel, que deu origem àquele filme Exorcismo de Emily Rose, e pego o áudio original e ele escuta lá o demônio com a sua fala sobre o terço. O quanto ele, naquele exorcismo, obrigado pelo padre, porque ele não queria falar, obrigado pelo padre, ele fala o quão poderosa é esta arma contra ele, e o quanto ele luta para que ninguém dê atenção ao Rosário, a Nossa Senhora. Então, filhos, quem quer salvar a família tem que rezar o terço pelo menos. Se não, esqueça. Se não, esqueça. Eu disse que isso aconteceria, ponto 47, e aqui me estendo um pouco mais também, porque fala da nossa época. Eu disse que isso aconteceria de modo particular no fim do mundo, e logo, parênteses, Jesus, parênteses, não é o fim do fim. Fim do mundo no sentido de maldade, porque haverá sim, como diz Nossa Senhora, uma tribulação tamanha como nunca houve, mesmo no dilúvio. Mas depois do fim dessa grande tribulação, não haverá um tempo de tanta paz como nunca houve na história da humanidade. Então, ela prevê e profetiza a pior época da história da humanidade, e ao mesmo tempo, depois dessa época, ainda o tempo do triunfo do seu Imaculado Coração, de Cristo e da sua igreja, tempo de paz. Então não é o fim do mundo que está lá à frente ainda, mas agora, recente, daqui a pouco tempo, o fim desse mundo de maldade. Então, voltando, eu disse que isso aconteceria de modo particular no fim do mundo, e logo, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem formar para si grandes santos, que ultrapassarão em santidade a maior parte dos outros santos.
tanto quanto os cedros do Líbano ultrapassam os pequenos arbustos, como foi revelado a uma santa cuja alma foi revelado a uma santa alma cuja vida foi narrada por Dom de Rente, não sei quem que é, não tive o trabalho de procurar, mas quem quiser dá para procurar. Essas grandes almas cheias de graça e de zelo serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus. Filhos, prestem atenção, isso aqui nós estamos vivendo, e nós somos chamados a sermos esses soldados. Então, repito, essas grandes almas cheias de graça e de zelo serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que tremerão de todos os lados, e serão especialmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas por sua luz, nutridas por seu leite, conduzidas por seu Espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção. Então, o que temer aqui, né? Imagina, devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas por sua luz, que é a própria luz que é Cristo, nutridas por seu leite, a Eucaristia, conduzidas pelo seu Espírito, sustentadas por seu braço, a Rainha do céu e da terra, guardadas sob sua proteção, de modo que combaterão com uma mão e edificarão com a outra. Com uma mão elas combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria, e os pecadores com suas impiedades. E com a outra mão elas edificarão o templo do verdadeiro Salomão e mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, chamada pelos Santos Padres de Templo de Salomão e Cidade de Deus. Eles levarão o mundo todo, por suas palavras e exemplos, a verdadeira devoção a Maria, o que os fará ganhar muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glórias para Deus somente. Foi o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, conforme está suficientemente marcado em sua obra. Terão muitos inimigos, ganharão muitos inimigos, porém terão muito mais vitórias e glórias para Deus. Vencerão o inimigo, porque estarão sobre o cuidado, o zelo, formados, alimentados por nossa Mãe Santíssima. Portanto, esta consagração, filhos, não é apenas para usar correntinha no braço ou no tornozelo. Isso seria uma perca de tempo. Esta consagração, ainda mais para nós que estamos no tempo do castigo, ainda mais para nós é necessária para sobrevivermos a tudo que já está acontecendo e o que vai acontecer. Então, nós temos aqui, eu juntamente com vocês nesse dia, e aqui, detalhe, mês de Maria, primeiro sábado do mês, dentro da época do grande castigo, porque já estamos dentro da época, a graça de passarmos intactos sobre o furacão que estamos vivendo e os piores que estão para vir. Aqui estamos bem e em paz. Foi por Maria que a salvação do mundo teve início, e por ela deve consumar-se. Portanto, ponto 50, Deus quer revelar e mostrar Maria, a obra-prima de suas mãos, nestes últimos tempos. Ponto 1, pois ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó da terra, por sua humildade profunda, obtendo de Deus, de seus apóstolos e dos evangelistas, não ser manifestada em vida. Então, praticamente não se falou de Nossa Senhora. Ela se humilhou, ela se escondeu.
Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, assim na terra pela graça, como no céu pela glória, Ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes deste mundo, através dela. Por ser a aurora que precede e manifesta o sol de justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida, a fim de que Jesus também o seja. Assim como no início, ela foi a aurora que manifestou, aquela primeira luz que nasce antes de aparecer o sol. Assim como ela foi no tempo dela, assim também agora, no tempo desse que nós estamos vendo, onde Cristo vai aparecer em sua glória, para nos libertar de todo mal, ela também é a aurora que agora abre as portas para esta grande purificação e glória de Cristo. Sendo, é aquilo que diz também no ponto 4, contudo não da mesma maneira, porque será muito mais glorioso agora. Sendo, ponto 5, sendo o meio certo e a estrada reta, imaculada, para ir até Jesus Cristo, encontrá-lo perfeitamente, é por ela que as almas santas que haverão de fulgurar de santidade devem encontrá-la. Aquele que encontrar Maria encontrará a vida, ou seja, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque não se é possível encontrar Maria, mas não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la, pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Então, ninguém vai encontrá-la sem antes procurá-la, sem antes conhecê-la. E é claro, se ela está unida a Jesus Cristo, quem a encontra Jesus. Isso é óbvio. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca, para a máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber afetuosamente os pobres pecadores e transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica. Misericórdia deles. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, maometanos, judeus e ímpios de coração puro, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e derrubar, mediante promessas e ameaças, todos os que a eles se opuserem. E finalmente ela há de fulgurar em graça, a fim de animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores, como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o diabo, estando bem ciente de que resta pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e combates. Logo ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros. E aqui lembro a vocês, filhos, a profecia de Daniel e a profecia de Apocalipse, que diz que a abominação entrará no templo de Deus, e o santo sacrifício, o perpétuo sacrifício, será supresso durante 3 anos e meio. Isto acontecerá até o final da nossa década. Não tendo mais o santo sacrifício, o que restará para muitos? Apenas o santo terço, porque não se encontrará, a não ser nos bastidores, para quem tiver a graça, algum padre perdido que celebrará nos bastidores a Santa Missa, porque infelizmente as igrejas, enquanto templo de pedra, não é igreja fundada por Cristo, mas igrejas enquanto templo de pedra, não serão mais a Igreja Católica. Isso até o final da década. Assim fará o inimigo, mas ele será derrotado, porque Jesus falou
que as potências do inferno não prevalecerão. Quem for devoto de Nossa Senhora, quem for devoto dela, subsistirá. Porque junto com ela tem Cristo. Porque, filhos, esse movimento todo, aqui falando da Alemanha, França, e podemos falar de toda a Europa, esse movimento de profanação, onde deixam todos os pecadores comungarem, o que é isso? Esse cisma que está acontecendo, divisão da igreja, onde muitos bispos e cardeais e padres estão saindo da igreja católica, assim. O que é isso? Na verdade é um ataque contra a Eucaristia, porque quanto mais banalizar a Eucaristia, quanto mais banalizar, mais fácil vai ser aquele dia, que daí eu não sei com que obra o inimigo fará isso, como fará, mas ele vai suprimir o santo sacrifício, e será muito aceito pela maioria. Por quê? Estarão tão acostumados com profanações, onde qualquer um se aproxima de Cristo Eucarístico, que quando se disser não tem mais missa, ou vai ser uma missa inválida, não sei o que ele vai inventar, aí então não teremos mais, a não ser nos bastidores. Isso é profecia, está lá, quem quiser ver. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás lhe colocar armadilhas ao calcanhar, ou seja, a seus humildes escravos, a seus pobres filhos, que ela suscitará para travar-lhe guerra. Então Nossa Senhora fará guerra contra o demônio. 3 anos e meio suprirá a Eucaristia, mas ela vencerá. E pronto, tem data, 3 anos e meio, e pronto. Ele não conseguirá mais do que isso, porque Nossa Senhora vai travar-lhe uma guerra. Esses seus soldados serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como o calcanhar, atacados e perseguidos como o calcanhar. O em relação aos outros membros do corpo, porque o calcanhar é o mais, como se diz, o mais frágil, né? O mais exposto, porque à frente tenho lá a ponta do pé, posso chutar, fazer alguma coisa, mas se algum inimigo vem por trás, qual é o ponto mais baixo que nós temos, mais perto da terra? O calcanhar. Mas Nossa Senhora os protegerá. Mas, correspondentemente, eles serão ricos, esses, os mais frágeis, ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo inflamado e de tal modo apoiados pelo socorro divino, que com humildade de seus calcanhares unidos a Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que o calcanhar é o mais frágil, é ele também que nós usamos, por exemplo, para esmagar a cabeça da serpente. É humilhado e esmagado pela parte do nosso corpo mais fraca, o calcanhar. Os membros mais frágeis, os mais desprezados, mas os mais honrados e ricos da graça de Deus. Então, filhos, como estava dizendo, é o pior momento. Mas Deus não é um pobre ignorante. Se é o pior momento,
é o momento da maior graça. Porque ele não disse, olhando para o mundo no dia de hoje, diz: que pena, é o pior momento, que dó. Não, é o pior momento. O demônio tem agora, está usando do pior que existe, eu usarei do melhor. As graças serão abundantes. Por isso, estamos em guerra. Filhos, peguemos em arma. E não existe, como dizem os anjos, os santos, Nossa Senhora, os exorcismos, não existe mais poderosa arma do que o Santo Cristo. E é claro que sempre temos que ter isto. É claro, a devoção a Nossa Senhora é em vista de Jesus Cristo, porque o reino que ela vai implantar, a vitória que ela vai vencer, é para dar ao Filho o reino. Ela não vai parar nela, porque ela não é Deus, mas ela é a melhor, mais perfeita e mais próxima servidora de Deus. E ninguém recebe, ou melhor, Deus não recebe mais glória de outra pessoa do que recebe de Nossa Senhora. É a mulher, a pessoa, o ser, acima inclusive dos anjos, que dá mais glória a Deus, que mais adora a Deus e que mais leva tudo a Deus. A nossa Mãe Santíssima, então, não é uma deusa, e para Deus ela leva tudo, e não há caminho mais fácil para chegar a Deus do que Nossa Senhora. Vós estáis, Senhor, sempre com Maria, e Maria está sempre convosco, e não pode estar sem vós. Caso contrário, ela deixaria de ser aquilo que é. Pela graça, ela se transformou de tal modo em vós que ela não é mais. Somente vós, meu Jesus, é que viveis e renais nela, de modo mais perfeito do que em todos os anjos e os bem-aventurados. De tal forma que, se São Paulo pode dizer: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, muito mais Nossa Senhora pode dizer a mesma coisa. Então, quem encontra Maria, encontra Cristo. Tão transformada e unida está a seu Filho. Ah, se as pessoas conhecessem a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura, teriam dela e de vós muitos outros sentimentos do que já têm. Ela está ligada a vós de modo tão íntimo que seria o mesmo que separar a luz do sol. Não tem como. O calor do fogo, impossível. Digo mais, antes se separariam todos os anjos e santos de vós do que a Divina Maria, não enquanto, aqui entendendo, não Divina Maria enquanto divindade, mas quanto aquela que é transformada junto com Deus, unida a Deus. Porque Maria vos ama com maior ardor e vos glorifica com maior perfeição do que todas as outras criaturas juntas. Então, é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar Nossa Senhora de Deus. Tão unida ela está a Deus. Depois disso, meu doce mestre, ele continua no ponto 64. Não é algo digno de pena e admiração ver a ignorância, as trevas e todos os homens deste mundo em relação à vossa Santa Mãe? E aqui ele alerta para uma coisa: estou me referindo aos cristãos católicos, e mesmo aos autores entre os católicos, que declarando ensinar aos outros as verdades, não vos conhecem a vós, nem a vossa Santa Mãe, senão de maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Esses senhores não falam senão raramente de vossa Santa Mãe e da devoção que ela se deve ter, porque receiam, segundo dizem, que de tal devoção se abuse, e por conseguinte vos cause ofensa uma honra exagerada à vossa mãe. Então aqui cuidado, filhos, isso
Por contaminação, muita gente já falou e fala, quando se honra Nossa Senhora, com medo de ofender a Jesus. Ao ver ou ouvir algum devoto da Santíssima Virgem falar com frequência da devoção a esta boa mãe, de um modo terno, forte e persuasivo, como sendo meio garantido e sem ilusão, um caminho curto e sem perigo, um caminho imaculado e sem imperfeições, e um segredo maravilhoso para vos encontrar e amar perfeitamente, eles ralham contra ele e lhe dão 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há muitos excessos nessa devoção e que se deve esforçar-se por destruí-los e por falar só de vós, em vez de levar os povos à devoção à vossa Santíssima Mãe, a quem já estes amam o bastante. Tudo exagero, dizem eles. Cuidado, filhos, cuidado com isso aqui. Por vezes os ouvimos falar da devoção à vossa Santíssima Mãe, não para estabelecê-la e estimulá-la, mas para destruir os abusos que dela se faz, quando na verdade esses senhores são sem piedade e sem devoção terna por vós, porque também não as têm por Maria, olhando o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulherzinha, próprias a ignorantes, sem as quais é possível salvar-se. E quando são responsáveis por algum devoto da Virgem Santa, que costuma recitar o seu terço, ou praticar alguma outra devoção a ela, logo lhe mudarão o espírito e o coração. Em vez do terço, vão lhe aconselhar rezar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, vão lhe aconselhar a devoção a Jesus Cristo. E aqui fala ele então: ó meu doce Jesus, essas pessoas estão imbuídas de vosso Espírito? Estão vos agradando ao agir assim? Significa agradar-vos o não fazer todo o esforço possível para agradar vossa mãe, com medo de vos desagradar? Imagino aqui, como exemplo. Imagina alguém honrando a minha mãe ao máximo. Eu vou ficar chateado? Não, é minha mãe. Conheço a minha mãe, amo a minha mãe. Se alguém honra a minha mãe, está me honrando. A devoção à vossa Santa Mãe impede a devoção a vós? A alegria da minha mãe é ter um filho padre. O que ela fala quando a honra? Do filho padre. O que Nossa Senhora fala quando a honra? Do filho dela. Por acaso ela atribui a si mesma a honra que lhe é prestada? Por acaso ela formou um grupo à parte? Por acaso ela é uma estranha que não tem ligação alguma convosco? Dar-se-á a ela e amá-la implicam necessariamente separar-se ou distanciar-se de vosso amor. Ela seria a primeira a gritar. Se alguém, por amor a ela, deixasse Cristo de lado, ela seria a primeira a gritar. Isso diria: louco, o que estás fazendo? Ela seria a primeira. Então, dar-se a Maria é dar-se a Cristo. Não significa, se eu me dou a ela, separar de Cristo, porque ela é uma com Cristo. Não tem como. É impossível. É impossível. No ponto 68 diz: somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, verdade.
como seus escravos, porque tínhamos nascido em pecado. Não éramos filhos de Deus. E o batismo nos tornou os legítimos escravos de Jesus Cristo, que não devem viver, trabalhar e morrer, senão para dar frutos para esse Deus. Devemos servi-lo não somente enquanto empregados contratados, mas sobretudo como escravos de amor. Até porque, filhos, entendida bem essa escravidão. Escravos de quem? Daquele que morreu por mim na cruz. Não é alguém com a chibata de ferro que está a me escravizar, mas escravo daquele que está pregado na cruz, que morreu por mim. Ele tomou sobre si as dores dos escravos. Ele tomou sobre si as correntes que nos amarravam, a morte, para nos libertar para a vida. Então, escravos de amor. E aqui ele fala, então, nesse sentido, 3 tipos de escravidão. Escravidão pela vontade. Todas as criaturas são escravas de Deus no primeiro sentido. É o Senhor que domina tudo. Os demônios e os retrógrados no segundo sentido. Os justos e os santos no terceiro. A escravidão pela vontade é a mais perfeita, a que mais glorifica Deus, que olha o coração e pede o coração, e que se chama o Deus do coração, ou da vontade amorosa, uma vez que por essa escravidão faça a opção acima de todas por seu Deus e seu serviço, quando nem a natureza obrigaria a isso. Não somos obrigados, mas por amor, por gratidão. Não há nada entre os cristãos que nos faça perceber de modo mais efetivo a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão de vontade, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que assumiu a forma de escravo por amor a nós. Filipenses 2:7. E da Santíssima Virgem, que se declarou a serva e a escrava do Senhor. Então, se Cristo assumiu a forma de escravo por amor a nós, se Nossa Senhora se fez a serva e a escrava do Senhor, então, por que também nós não nos fazermos também escravos deles? Devemos ser de Cristo e servi-lo não apenas como servos missionários, mas como escravos apaixonados, que por força de um grande amor se dão e se empenham em servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra de lhe pertencer. O que digo de modo absoluto acerca de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem, que Jesus Cristo escolheu por companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e onipotência no céu e na terra, dando-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Eu sou rei por natureza, ela é rainha, porque assim eu a quis. Escravos de Nosso Senhor, escravos de Nossa Senhora, escravos para a liberdade, escravos para a vida. Não seria razoável que entre tantos escravos por obrigação, haja também escravos por amor, que de boa vontade elegem, enquanto escravos, Maria como soberana? Ora, os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não? Sabendo que essa escravidão levará a vida em plenitude. Aqui, filhos, paramos um pouco neste livro
E agora fala um pouco deste. Geralmente, nas consagrações a Jesus por meio de Maria, nós usamos este livro, que nesse método é obrigado. Mas, por que não acrescentar riqueza em cima de riqueza? Do mesmo autor, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Quem puder por acréscimo ler esse livro, que não é muito grosso, né, filhos? Vale a pena tê-lo junto de si, para poder beber a goles maiores da graça de Deus, da graça que Deus deu através do Santíssimo Rosário. Porque digo, por comparação, nós temos lá uma enxada e capinamos com ela. De repente nós ganhamos uma máquina que capina muito mais que uma enxada. Mas se simplesmente pegamos esta máquina sem olhar o manual antes, talvez ela não saia do lugar e teremos uma máquina sem muita utilidade. Isso aqui é como um manual de instrução sobre o rosário. Quem dele bebe vai com certeza colher graças muito maiores em relação ao Santo Rosário. É excelente esta obra. Tem tantas outras, mas já que estamos falando desse autor, ele foi tão feliz e tão inspirado por Deus, por que não também ler e estudar esta obra? Que é magnífica. Deixa eu pegar aqui um ponto. Tem tanto, Jesus. Num dos pontos ele escreve sobre Santa Matilde. Santa Matilde, desejando saber por qual meio ela poderia testemunhar melhor a ternura de sua devoção à Mãe de Deus, foi arrebatada em espírito, e a esse pensamento Nossa Senhora lhe apareceu, carregando sobre seu seio a saudação angélica escrita em letras de ouro. Saudação angélica, Ave Maria. E Nossa Senhora diz a Santa Matilde: saibas, minha filha, que ninguém pode me honrar por uma saudação mais agradável que aquela com a qual a adorabilíssima Trindade me presenteou, pela qual ela me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Quando isso? Pela boca do anjo, porque o anjo não fala por si, ele é um mensageiro de Deus, ele fala aquilo que Deus quer. Então, pela palavra ave, que é o nome de Eva, ensino que Deus, por sua onipotência, me preservara de todo pecado e das misérias às quais a primeira mulher esteve sujeita. O nome Maria, que significa Senhora da Luz, denota que Deus me encheu de sabedoria e de luz, como um astro brilhante para iluminar o céu e a terra. As palavras cheias de graça representam que o Espírito Santo me cobriu com tantas graças que posso compartilhá-las com aqueles que as solicitam por minha mediação. E aqui lembrando que se uma mãe da terra não pode ver os seus filhos na miséria e repartir com eles as suas riquezas, quanto mais a nossa mãe, que é plena das graças de Deus, também não repartirá conosco todas as graças que nos são necessárias, dizendo: o Senhor é convosco,
renovam-se a alegria inefável que senti quando o Verbo eterno se encarnou em meu seio. Quando me dizem, bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia divina que me elevou a esse grau de felicidade. As palavras, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, todo o céu se rejubila comigo, por ver Jesus, meu Filho, adorado e glorificado, por ter salvado os homens. Então, queremos honrar da melhor maneira possível a nossa Mãe Santíssima. Rezemos a saudação angélica. Ave Maria. Cheia de graça, é essa mesmo. Em outro ponto ele diz: dai e vos será dado. Tomemos a comparação do bem-aventurado Alano. Enquanto meu inimigo, se te desse todos os dias 150 diamantes, me perdoarias? Isto é, vamos dizer, você tem um inimigo, e esse inimigo te dá todos os dias 150 diamantes, você não o perdoaria? Eu creio que sim, né? Creio que sim. Como um amigo, não me farias todos os favores que pudesses? Se como amigo me desses todos os dias 150 diamantes, não farias todos os favores que eu pudesse fazer por ti? Queres enriquecer-te de bens da graça e da glória? Saúdes Nossa Senhora, honres tua mãe. Aquele que honra sua mãe, Nossa Senhora, é semelhante a um homem que acumula tesouros. No caso aqui, o rosário antes de São João Paulo II tinha 150 Ave Marias, que claro, são muito mais preciosas que 150 diamantes. Se tudo isso é conseguido com uma pedra preciosa, o que não conseguiremos honrando nossa mãe com a saudação angélica, 150 ou hoje 200 vezes rezando? Ela prefere uma saudação angélica do que todos os diamantes do mundo. E se os diamantes do mundo conseguem tanto entre os homens, quanto mais esse diamante saído da boca do próprio Deus, que é a saudação angélica, e quanto mais ainda repetida 150 vezes com devoção, é claro. E ele dá aqui também uma bonita explicação sobre a Ave Maria. Está na miséria do pecado? Invoque a excelsa Maria e diga-lhe: Ave, que quer dizer sem pecado, ela o libertará do mal. Está nas trevas da ignorância? Diga-lhe: Ave Maria, iluminada, ela lhe transmitirá suas luzes. Está extraviado do caminho do céu? Invoque Maria, a estrela do mar. Ela o conduzirá ao porto da salvação. Está aflito? Recorra a Maria, que também quer dizer mar amargo. Nesse mundo, por causa das suas muitas dores, que transformou-se no mar de puras desdoçuras no céu, ela converterá tuas tristezas em alegrias e tuas aflições em consolações. Perdeu a graça? Diga, cheia de graça e de todos os dons do Espírito Santo, ela compartilhará contigo as suas graças. Está só privado da proteção de Deus? Diga, o Senhor é convosco, porque ela está com Deus muito mais que todos os justos e santos juntos. E ela te colocará diante de Deus, intercederá por ti. Tornou-se objeto da maldição de Deus? Diga-lhe: bendita sois vós entre as mulheres,
e transformará a tua maldição em bênção. Ela o abençoará. Está com fome do pão da graça e do pão da vida? Diga-lhe: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e ela te dará o pão que é o próprio Cristo. Conclua a sua oração com a igreja e diga-lhe: Santa Maria, santa de corpo e alma, santa por um devotamento singular e eterno a serviço de Deus, santa em qualidade de Mãe de Deus, que vos dotou de uma eminente santidade, conveniente a essa dignidade infinita, Mãe de Deus, nossa advogada e medianeira, a tesoureira e dispensadora das graças de Deus, e ela nos obterá prontamente o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com a majestade divina. Rogai por nós pecadores, vós que tendes tanta compaixão pelos miseráveis, que não desprezais e nem afastais os pecadores. Roga por mim, ó Mãe do Salvador. Agora, durante o tempo da nossa vida, curta, frágil e miserável, agora, pois não temos assegurado senão este momento presente, só temos o agora que estamos sendo atacados e cercados dia e noite por inimigos poderosos e cruéis. Então roga por nós agora, Mãe, agora e na hora da nossa morte, tão terrível e tão perigosa, onde as nossas forças estarão esgotadas, onde os nossos espíritos, os nossos corpos estarão abatidos pela dor e o temor. Na hora de nossa morte, em que Satanás duplicará seus esforços, a fim de nos perder para sempre, nessa hora onde se decidirá a nossa sorte pela eternidade bem-aventurada ou infeliz, venha em socorro dos vossos próprios pobres filhos, ó Mãe indulgente, ó advogada e refúgio dos pecadores. Expulsai para longe de nós, na hora da morte, os demônios, nossos acusadores e nossos inimigos, cujo aspecto horripilante nos assusta. Venhais nos iluminar nas trevas da morte, conduzi-nos, acompanhai-nos ao tribunal do nosso juiz, vosso Filho. Intercederei por nós, a fim de que Ele nos perdoe e nos receba, número de vossos eleitos, na morada da glória eterna. Amém. Quando eu vi esta explicação, filhos, eu vi o quanto eu era ignorante, o quanto eu era um papagaio. Porque imagina a riqueza da oração da Ave Maria, o que está escondida nessa oração que esse pobre santo disse. Mas que com certeza, se Deus escrevesse, como dizia São João, os livros desse mundo não bastariam para escrever as explicações sobre a Ave Maria. Se um santo escreveu tudo isso, imagina Deus o que não falaria. Então, numa só Ave Maria e bem rezada, quanta graça, meus filhos! Imagina um terço, imagina um rosário, imagine. É que não tem outro dia eu trago. Então, filhos, só para perceber, né? Esse livro é uma dádiva, é uma graça. Isso só algumas coisas. Para aqueles que estão no tempo, e estamos, né, no tempo da preparação, lembrando, deixa eu ver aqui qual é a página desse meu livro. Eu creio que todos os livros estão assim dispostos. Depois do número 273, depois do parágrafo 273, está ali o apêndice de orações preparatórias para a consagração total a nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Não deixem, né, de se prepararem, tendo em consideração esta parte, a partir do número 273, que é esta preparação para a consagração
a nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Virgem Maria Santíssima. Tá bom? Uma bênção para vocês. De pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por meio de Nossa Mãe Santíssima, a Senhora do Santo Rosário de São José, de São Luís Maria Guignon de Montfort, de todos os anjos santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.